mais um quadro Motivação, hoje com a nossa convidada Ira, ela que vem contar pra gente um pouquinho sobre endometriose. Bem-vinda, Ira, obrigada por aceitar este convite e contar um pouco mais da tua história. Obrigada. Como é que foi essa fase tua da endometriose? Tu descobriu logo? Como é que foi? Então, eu descobri com uns 30 anos, mais ou menos. Eu tava noiva e eu não engravidava, né? Aí eu fui fazer vários exames, eu sou de Curitiba. Aí fiz vários exames até descobrir que era endometriose. Eu troquei de médico 3 vezes e daí descobri que era endometriose. Daí a gente veio fazer todo o tratamento. E o que é endometriose? Endometriose, ele é o endométrio que ele incha. Quando a gente menstrua, é como se fosse uma esponja e essa esponja vai se desfazendo e ela gruda em outras partes do útero, gruda no intestino, gruda em vários lugares. E toda vez que você menstrua, essas esponjinhas que grudam nos outros lugares menstruam também. Então, fica muito sangue e daí por isso quase como se fosse uma hemorragia? É quase uma hemorragia. No meu caso, eu sempre senti dor e eu tinha muito fluxo. E daí, com isso, eu acabei descobrindo, eu menstruava 8 dias. 8 dias, assim, direto, né? Então, eu passei muito mal, eu ficava com dores de cabeça, ficava muito mal mesmo. De, às vezes, não conseguir mexer as pernas, sentir muita dor nas costas. É bem complicado, E daí, depois, quando eu descobri, daí eu comecei o tratamento. E como é que foi esse tratamento? Foi, então, em 3 médicos, 3 profissionais? 3 profissionais para poder descobrir o que tinha acontecido. Aí, depois, eu comecei o tratamento em Curitiba. E daí, o meu marido passou no concurso da Celesc aqui. E daí, ele se mudou para cá. E daí, logo que ele veio, ele achou o apartamento, tudo. E daí, eu vim para cá também. E daí, eu terminei o tratamento aqui. Eu comecei lá em Curitiba. Eu tive, acho que 8 injeções no umbigo. Ao redor ali? Ao redor do umbigo. Cada mês eu tinha que tomar. A injeção, ela era... Hoje, acho que já mudou um pouco também. Sim. Mas ela era grande, sabe? A ponta de uma lapiseira, o lápis da lapiseira, grafite. Sim. Então, era do tamanho daquilo lá. Então, era uma... Como é o nome daquele que... tipo, da seringa? Lembra quando a gente tomava vacina, que era aquela... Sim, né? Pistolinha? Aquela pistola. Então, daí foi colocada a pistola e daí era sempre de pistola. Uma por mês. Ui. Aí 8 meses, daí depois não deu certo. Aí fiz cirurgia, a videolaparoscopia, que daí foram feitas 3 para limpar, né? Tudo que tinha. Nossa, eu fiz várias coisas. Tomei remédio, tomei várias coisas também, até que o médico chegou pra mim e falou, tu não pode engravidar, não tem como. Porque a endometriose, ela, para várias mulheres, várias mesmo, a maioria delas não consegue engravidar. A maioria. Mas eu queria muito, eu tentei muito, foram muitas frustrações, né? Chegou a engravidar e perder? Não, nunca, graças a Deus, nunca cheguei a engravidar e perder. Mas, aquela coisa de você achar que você tá grávida, e daí você ficar feliz e achar que não, agora é. E daí não ser, sabe? Aí vem a frustração. Então vem a frustração. E daí é muito, muito ruim isso. Desanima muito a gente. E eu tive fases, assim, de a gente não briga com o marido, mas por causa da... Descontar, né? Descontar nele, daí não querer ficar perto, não querer, sabe? Então, foram fases bem difíceis, assim. Mas, no fim, acabou que eu acabei o tratamento aqui com outro médico. E esse médico chegou no final do tratamento e ele falou, Ira, você não pode engravidar, não tem como. A gente já fez todos os tratamentos, a gente já fez tudo que precisava e que podia fazer, a gente fez. Aí ele falou, então só resta 2 coisas para você fazer. Uma é a adoção. Corre pra fila da adoção e vai adotar, porque tem muita gente precisando. Tem. E a outra é a inseminação artificial.
Aí ele me mandou para um outro médico, tudo. Mas na época, como a gente tava aqui fazia pouco tempo, aí tipo, o valor era muito alto. Aí eu falei, não, sem condição. Falei pro meu marido, vamos adotar? Ele falou, vamos. No dia seguinte, eu corri atrás já da adoção. Da papelada. Aham. Aí eu fui atrás, vi como que era. Fizemos tudo que precisava. Aí, quando tava pronto, 3 meses depois ficou pronto toda a papelada, todas as coisas. Quando tava pronto, eu engravidei da minha primeira filha. Qual foi a tua sensação quando tu engravidou ali? Então, eu tava na casa de da madrinha, que hoje é madrinha da minha filha, e daí a gente tava na praia, e daí lá eu falei, meu Deus, eu tô meio estranha, assim. Aí todo mundo tá grávida, tá grávida. Eu falei, não tô grávida, gente, é alguma coisa que eu comi, passei mal, e não, nada a ver, né? Tu já tinha tirado isso do teu coração, já tinha né? tirado da cabeça, tipo, não vou mais engravidar. E daí eu acabei indo fazer o exame e tudo, e o exame eu lembro que eu fiz em Presidente Getúlio, que é a cidade do meu marido, né? Uhum. E daí lá era só, acho que 2 ou 3 dias depois. Então, aquela agonia. Daí, quando eu fui buscar o exame, o meu sogro, ele morava no sítio. Então, era longe da cidade. E daí, eu não abri. Eu deixei pra abrir só lá no sítio, né? Daí, eu fui com a minha sogra buscar. E daí, a gente abriu lá. Daí, quando a gente abriu, assim, a minha sogra tava atrás de mim. E ela ainda fala assim, todo mundo olhando e procurando, e ela já, meu Deus, você tá grávida, que não sei o que, começou a pular, e realmente eu tava grávida, sabe? Então foi uma coisa muito legal, assim, foi muito bom. Só que daí logo veio o medo, porque podia ser fora do útero, sim, né? E daí eu já marquei consulta, já falei com o médico, tudo, eu chorava, eu ria, eu não sabia o que fazia. Até porque tu tinha encaminhado os papéis pra adoção também. Sim, tinha encaminhado pra adoção. Eu falei, e agora, como que vai ficar? Eu fiquei na adoção, a gente decidiu por ficar na adoção. Aí eu realmente tava grávida, tava tudo certo, cheguei, fiz todos os exames, tudo. Tava tudo bem, tava tudo certo. Aí, passado um tempo, o médico falou, olha, quando eu ganhei a Sofia, ele falou... Eu falei, quanto tempo pra engravidar de volta? Ele falou, agora eu não tenho como te falar quanto tempo. Talvez você engravide, talvez você nunca mais engravide, talvez você engravide em 1 mês, talvez você engravide em 1 ano. Não tem o certo pra te falar. Tipo, se engravidar... Como é que tava ali o caso da endometriose daí? A minha endometriose é severa. Eu tenho até hoje endometriose e ela é severa. O meu médico fala que foi por Deus. Deus que... Quantas vezes foi por Deus? 3 vezes. 3 vezes foi por Deus. E daí eu tive a Sofia, tudo, e tudo bem. Daí a gente não ficou pensando naquilo, porque eu já tinha a minha filha, né? Então não ficou com aquele negócio, preciso. Uhum. E daí, passado o tempo, de repente, um belo dia, eu falei pra todo mundo... Pra todo mundo, não. Eu fui no médico de novo e eu nem esperava nada, não tinha... E eu tenho pedra no rim, né? E eu tava com muita dor aqui do lado e dor do lado. Pô, e que é isso, né? E vim no Santa Catarina fazer exame, né? Fazer a... Como que é? Ultrassom. A ultrassom. Aí fui fazer a ultrassom. Chegando lá, tudo, o médico me colocou lá na maca, tudo. Começou a fazer ultrassom. E daí ele falou, mãe, você tá grávida? Não tô grávida. Aí ele falou, tem certeza? Eu falei, tem. Aí ele falou, vou te encaminhar primeiro pro teu médico. Depois a gente termina a consulta. Eu falei, será que eu tô grávida? A Sofia tinha quase 2 anos. Né? A Sofia, a Manu da Sofia é 1 ano e 10 meses de diferença. E daí eu peguei, fui fazer o exame, tava grávida. Fui no médico, o médico tem 1 ano e 10 meses de diferença? 1 ano e 10 meses de então diferença. Então tinha 1 aninho? 1 aninho, mais ou menos. quando eu engravidei quase, mais ou menos. Aí engravidei dela, daí fiquei feliz da vida, tudo, né? Aí tá, o Dr. Cordoni falou assim, depois que eu ganhei a Manu, né? Quando eu tava saindo, primeira vez que eu fui lá fazer a consulta com ele depois do parto, ele falou assim, tu vai ter mais um, e vai ser um menino. Eu falei, não, né, doutor? Já tô com 2, já tá tudo certo, já tá... Não, tu vai ter mais um. Daí eu, tá, tudo bem. A Emanuele tinha 6 meses. Eu tinha ido com a minha família no zoológico, aqui, pra levar as crianças brincarem.
pra se divertir. E a gente chegou lá, era 12:00. Aí eu falei, gente, vamos primeiro almoçar que eu tô com muita fome, cara. Tô com muita fome. Aí fomos no restaurante. Chegando lá no restaurante, fiz um prato enorme, assim, né? Quase não me enxergava, porque eu sou muito grande. Quando eu comecei a comer, eu comecei a passar mal. Meu cunhado fome passando mal? Meu cunhado levantou da mesa. Tu tá grávida? Eu falei, não. O meu marido tava em pé, ele só sentou assim na cadeira. Meu Deus, a Emanuele tem 6 meses. Ela ainda tá no bebê conforto. Eu falei, não, acho que, né, de novo comi alguma coisa, passei mal. E daí peguei, fui fazer o exame, né, pra variar. Daí fui lá, cheguei pro médico, ele falou, não, tu tá grávida. Eu falei, meu Deus, me deu assim um desespero. Chorei por 15 minutos, porque... Pra quem disse que tu não ia ter filhos, e ele tava tendo um atraso. E o meu sonho era ter 3. Mas na hora eu chorei porque... Não porque eu não queria, mas me deu um desespero. Como é que eu vou cuidar de 3 crianças? Como é que eu vou fazer pra ter essas 3 crianças, né? É puxado, é cansativo, é muito né? puxado. Dá atenção, né, também. E a gente tava ali... Meu marido tava trabalhando, mas era só ele que trabalhava. Então, ficou muito puxado. Mas aí logo passou e a gente ficou feliz da vida, assim. E veio o Gabriel. Então, eu tenho 3 crianças. Eu tenho a Sofia, a Manu e o Gabriel. Ah, a gente tem os nossos Gabriel. Nossos Gabriel. Tem o meu Gabriel também. E foi bem difícil cuidar dos 3, porque hoje ainda pergunto se são gêmeos. Não são gêmeos, né? O Gabriel tem 1 ano e 3 meses de diferença da Emanuele. E a gente passou por várias coisas, assim, uns perrengues grandes, mas a gente deu conta. Eu acho que Deus manda pra gente o que a gente dá conta. Se a gente não dá conta, Ele não vai mandar, né? E quais foram os piores situações, assim, tendo 3 crianças pequenas? As piores pequenas? situações foram quando eles eram pequenos mesmo. Quando eles tinham lá seus 2, 3 anos, 4 anos no máximo, quando a Sofia também, porque um dormia, o outro acordava, eu não conseguia pôr os 3 para dormir, na hora de dar comida, na hora de levar pra escola, na hora de... Era tudo muito cansativo, porque é sempre 3, né? E eu não tinha uma vida social, digamos assim, eu não podia sair, eu não podia, tudo era com as crianças, né? As crianças sempre estavam junto com a gente, então eu fiquei muito tempo em casa. Eu fiquei em casa até a Sofia, que é a mais velha, completar 9 anos. Eu fiquei em casa. Então eu cuidei deles, realmente eu cuidei, e eu quis isso. Sim, eu quis mãe, cuidar, eu quis ser mãe. Então eu brincava, eu contava histórias, eu me fantasiava. Eu fazia de tudo com eles. Que admirável isso, sabe, Ira? Porque Deus conhece teu coração e Ele conhecia naquele momento. O fato do marido dizer se você não pode, né? Eu acho que a palavra poder tá muito mais nas mãos do Senhor do que nas nossas. Com certeza. Né? E Ele conhece o nosso coração, sabe do nosso querer, das nossas vontades. E tudo encaixa. Eu sempre falo assim, ou você tá nas mãos de Deus ou você não tá. Se você tá, você tem que confiar. E Deus viu aquele teu gesto, teu marido em querer adotar uma criança, né? E para falar da adoção, me desculpe interromper, mas falar da adoção, eu tive a Sofia, a Manu, o Gabriel. E a minha adoção, quando o Gabriel nasceu, foi quando eu saí da adoção. Porque até então, a minha criança da adoção não veio. Não veio? Não veio. E eu sempre quis. Sempre quis. Tanto é que a gente ficou na fila da adoção. Quanto tempo? Até 5 anos. 5 anos. Até o Gabriel nascer, né? Sim. Eu fiquei. Quando o Gabriel nasceu, aí a gente foi lá para sair da fila, porque realmente com 4 crianças, naquela época não cabia, não tinha como. Sim. Entende? E daí acabou que a gente saiu da fila da adoção. Mas o Gabriel demorado, fiquei esperando. Essas filas de adoção. Só que assim, eu conheço hoje gente que ligaram, participou de reuniões, nunca me ligaram. Bah. Nunca. Sim, eu tenho amigas que adotaram também. Nem pra dizer, olha, você pode vir conversar com a gente, ou nada. Foi feito toda a papelada, foi feito, a assistente social foi lá em casa, foi feito tudo. Mas desde então, nunca me ligaram. E eu tive os 3.
Então, isso Sim. tanto que eu sempre falo, o meu médico falou que é por Deus. Então, é por isso que ele fala, é por Deus. É por Deus. Porque nunca me ligaram, eu queria muito, né? E tanto é que eu saí só quando eu tive o Gabriel. E no fim, acabou que deu tudo certo, né? Tudo... Mas é que nem eu falei, Deus conhecia teu coração e sabia do teu querer. Quero ser mãe. Mas tu teve esse gesto tão grandioso, né? Porque hoje você coloca, a adoção, você coloca uma outra pessoa no teu convívio, né? Sim. É uma terceira pessoa que tu vai amar, tu vai dar carinho, tu vai ensinar, tu vai respeitar. Hoje os meus filhos, eles falam, mãe, por que tu não adota? Os meus filhos querem. Acho que eu passei isso pra eles também, Eles estão com quantos anos hoje? A Sofia tá com 16, a Manu tá com 14 e o Gabriel tá com 13 aninhos. Os 3 na adolescência. Os 3 na adolescência. E como é que é a adolescência? Agora tá legal, assim, eu sou muito mãezona, assim, eu converso bastante com eles. Só pelo fato de dizer se fantasiava e isso Sim, e aquilo. Sim. Mas aí, até os 9 anos tu ficou com eles em casa, depois foi trabalhar? Casa. Aí eu comecei a trabalhar. Essa é uma outra história que eu acho que é muito legal também, porque eu fiquei 9 anos em casa, você fica muito parada, você fica distanciada de tudo. Do social, né? De tudo. Do convívio, do convívio social, do convívio... tudo. O que tá acontecendo no mundo? Você fica completamente... E eu quis trabalhar. E eu comentei na escola, quando eu fui levar as crianças, eu comentei com uma mãe, que a filha dela era muito amiga da Manu, da minha do meio. E eu comentei com ela, ela falou, Ira, por que você não passa lá no meu local onde eu trabalho ali? Ela tem ainda uma estética, mas não lá nesse lugar. Aí eu passei lá, conversei com ela, dela falou, vou te mostrar uma coisa. Ela abriu, era um corredorzinho, assim, era uma salinha de um corredor, mas tinha lavatório, tinha um monte de prateleiras, tinha tudo. Ela falou assim, Ira, você mexe tanto com o cabelo, porque eu fazia lá na escola, as meninas iam para Oktober, e eu que fazia os penteados. Então, eu sempre gostei muito de mexer com o cabelo. Daí eu falei, mas eu não tenho nada. Não tenho um secador. Ela falou, começa com o que você tem. Daí eu falei, gente, você tá louca. Grava essa frase, gente. Grava. Você tá louca? Daí ela falou, eu não tô louca. Vai com o que você tem. Aí eu comecei. Levei o meu secador e a minha escova. Uma escovinha redondinha, o secador fazia... Você tem o que aí? Sabe? E essa minha amiga... Ela foi falando das clientes, ela foi passando os clientes, vai fazer uma escovinha, vai fazer um tratamentinho, uma hidrataçãozinha, Ela começou fazendo assim. Sim. E as pessoas começaram a vir. E começaram a vir, e começaram a vir. E daí eu acabei que comprei, meu marido me deu um secador novo, né? Oh. Aí eu acabei comprando as escovas e alguns materiais a mais, porque o pessoal foi vindo. E daí eu fui fazendo. Só que como eu não tinha curso, eu não podia fazer as coisas, outras, progressiva, colorir os cabelos. Era o básico. Era o básico. Tipo, quero colorir. Então, a pessoa trazia tinta e eu coloria com a tinta dela. Eu que fazia, pintava o cabelo dela. E assim eu fui indo. Até que um dia me pediram pra cortar. Eu falei, gente, eu não sei cortar. Mas corta só as pontinhas. Eu falei, gente, se eu estragar o cabelo... Não vai brigar comigo. Não vai brigar comigo. Não, é só as pontinhas. Daí comecei cortando só as pontinhas, um dedinho assim, quase nem via. Sim. Aí comecei cortando as pontinhas e daí, tá. Aí vieram me pedir progressivo, falei, agora eu tenho que fazer curso. Eu falei com meu marido, ele falou, tá, vamos procurar algum lugar. Na minha época só tinha um lugar e fui lá e fiz o curso de 1 ano. Nesse meio tempo comecei a trabalhar, trabalhava em casa, ia chegando ia fazendo, e eu fui me especializando. E fiz todo o curso e comecei a trabalhar. Mas eu comecei em casa. Só que chegou uma época, assim, eu saí depois do salão, né? E fiquei em casa. Depois que eu terminei o curso, fiquei em casa. E daí, até por causa das crianças também. Só que foi chegando um tempo que aquilo foi... Sabe, batiam lá em casa muito tarde, e aquilo foi incomodando, porque a gente foi perdendo a nossa... A intimidade da tua casa, né? A gente foi perdendo tudo isso. Daí eu falei, não, preciso fazer alguma coisa, veio a pandemia.
Um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a trabalhar a domicílio. Eu tinha lavatório. Deus já foi encaminhando tu pra aquilo, né? Eu tinha lavatório, eu levava as toalhas. A cliente não precisava usar nada dela. Eu levava tudo. E o lavatório é engraçado, assim, porque você bota onde dá, né? Às vezes no banheiro, às vezes na lavanderia. Na sala, na cozinha. A gente tem lugar que pra ir pra água. se ajeitando, mas... E foi indo, e o pessoal começou a gostar. No começo foi difícil, porque o pessoal não estava acostumado com isso, né? Hoje tem bastante, mas na época não estava acostumado com isso. E daí eu fui, até que um dia me chamaram para trabalhar num salão. Isso no final da pandemia. E eu fui trabalhar nesse salão, que era bem pertinho lá de casa. Aí a pessoa que me chamou para trabalhar no salão, ela acabou saindo e eu fiquei sozinha. Eu entrei como auxiliar e daí acabei fazendo o trabalho de cabeleireira mesmo. Uhum. Só que, como o salão era grande e ele não sustentava, eu não tinha tantas clientes, né? Como a outra saiu. Então, acabou fechando. E quando fechou, já tinha uma outra pessoa que tinha me chamado para comprar o salão. E eu respondi não 3 vezes para ela. Aí, nessa vez, quando fechou, me avisaram que ia fechar o salão lá, eu liguei para ela, falei... E aí, o salão ainda tá em pé? Ela falou, Ira, vendi tudo, pra quem que é? Daí eu falei, é pra mim. Daí ela falou, eu só tenho os produtos, mas, tipo, o restante eu vendi tudo. Uhum. Daí eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Daí ela falou, é pra você mesmo? Eu falei, Pera só um minutinho que eu vou falar com a imobiliária. Aí ela desligou na minha cara e falou com a imobiliária. Daqui a pouco ela me ligou, ó, a sala é sua. Hã? Daí ela falou, a sala é sua. Daí eu falei, meu Deus... E agora? O que eu faço? O que eu faço? Aí eu conversei com o dono do salão, perguntei se ele poderia me vender alguns móveis. Porque ele já ia vender para outro salão lá em Florianópolis. E daí ele falou, não, vê o que você quer, faz uma lista e eu vou pensar. Aí eu falei, tá. Aí eu vi tudo que eu queria, fiz uma lista, falei, é isso. Aí deu certo a nossa negociação, ele falou, tá, pode levar. Eu falei, meu Deus, e agora? Já começou, né? Porque foi tudo, não foi uma coisa, foi pensado, mas foi acontecendo. Foi acontecendo. Você me fala, às vezes as coisas vão acontecendo de uma forma que a gente não espera. Eu não tive aquele tempo pra pensar, sabe? Tipo, colocar as coisas no lugar. As coisas foram acontecendo e eu tive que ir organizando. Aí, deu certo os móveis, eu falei pro meu marido, amor, aluguei a sala, vou alugar a sala. Ele falou, como assim? Daí eu falei, só falta ir na imobiliária, assinar o papel. E os móveis, e as coisas. Eu falei, já tá tudo pronto. Oi? Tá tudo certo. Então, daí, ele foi comigo na imobiliária, ele falou, meu Deus, e pra pagar isso? Eu falei, eu negociei e eu acho que vai dar certo. Sim. Né? Ele falou, tá, então negocia, vê lá o que você quer mais, o que você não quer, e vamos negociar isso dali. E deu tudo certo. Daí eu falei, tá, e pra montar a sala? Ele falou, tu já tem uma data? Eu falei, tenho. Que data você quer inaugurar teu salão? Eu falei, 8 de março. Dia da Mulher. Dia da Mulher, faltava 10 dias. Da saída do salão que eu trabalhava para abrir o meu salão, foram 20 dias. Tá. Daí ele falou, meu Deus do céu, então tá, corre. Aí ele conseguiu montar algumas coisas, chamamos uma pessoa para ajudar também, daí montaram o salão. Quando tava tudo na sala, eu falei, meu Deus, não vai caber tudo, não vai caber. Não sei o que eu vou fazer. Encaixou tudinho. Não teve que tirar. Planejado. Não teve. É como se tivesse sido planejado mesmo. Porque não teve que tirar um pedacinho a mais, nem um pedacinho a menos. Encaixou tudo, sabe? Tu abriu dia 8 de março? Dia 8 de março eu fiz a inauguração. Que bênção. Dia 8 Ô, Ira, de março. e como é que ficou a tua endometriose nesse período todo? Continuou da mesma forma? Então, eu tenho endometriose ainda, que é uma endometriose severa. Hoje eu já entrei na como fala? Menopausa? Na menopausa. Tenho que fazer tratamento, eu não menstruo mais. A endometriose, um negócio bem legal, as pessoas, elas não podem menstruar. Porque quando você menstrua, ela expande. Então, se você não menstrua, ela diminui. A endometriose não tem cura. Ela só pode ser tratada, né? Ser tratada e ela diminui um pouco, né? Ela fica fechadinha ali enquanto você não menstrua. Então, por isso que a gente não pode... Eu ainda tenho alguns problemas da endometriose, até porque eu também já tô na menopausa também. Mas não desistiu de fazer aquilo que tu gosta. Mas não que tu desejava. Nunca. Isso nunca.
a gente só tem que crescer. A gente não pode pensar para trás. E tu tem um projeto social também nesse salão, né? Eu tenho um projeto social. O ano passado a gente fez todos os meses, mas ficou um pouco pesado. Sim. Então a gente faz de 3 em 3 meses. Agora em junho a gente vai ter de novo. A gente faz uma vez por mês. Agora em junho eu não sei o que vai ter, mas a gente arrecada roupa, a gente arrecada sapato, a gente arrecadou absorvente também, né? Sempre tem algum projeto Sempre tem envolvido. algum projeto para poder ajudar os outros. Daí a gente tem as instituições que a gente pode, que a gente manda, né, para as instituições. Que legal. E um recadinho, tá terminando já a nossa motivação, gente, isso passa tão rápido. Mas qual a mensagem que tu deixa para as mulheres? Então, a mensagem que eu deixo é que, assim, ó, a gente nunca pode desistir do que a gente quer. A gente tem que ir sempre em frente. Sempre. Às vezes as coisas podem acontecer mais tarde do que a gente queria, sabe? Não é no nosso tempo, no tempo de Deus, né, do Senhor. Sempre fala, a gente faz planos e planos, Ira, mas a resposta certa sempre vem do Senhor. Ele sabe o tempo certo. Com certeza. Mas ele conhece o teu coração. Com certeza. E acreditar em Deus, assim, e pôr a força em Deus, porque as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer. Eu quis um salão muito antes, eu quis os meus bebês muito antes, sabe? E tudo isso eu recebi. Então eu só tenho a agradecer. E assim, as pessoas precisam entender que as coisas não são na hora que elas querem. Que a gente precisa esperar. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu mas tempo. Tudo acontece. Tudo acontece. Obrigada por aceitar esse convite, né? Obrigada. De contar a tua história. E já convido vocês a se inscreverem no canal Tamaris Liesfeld no YouTube ou TV Galega Oficial. Se você não conseguir assistir aqui pelo todo o quadro no 520 Claro Net da TV Galega. Um beijo e até a próxima.